Maílson Santana. Boa noite, doutor. Tenho há 3 meses atrás, tive a crise. Tenho muito desequilíbrio e tontura. Dias mais fracos, dias mais fortes. O Maílson, então, o Maílson falando que há 3 meses atrás ele teve as crises de ansiedade. O que a gente precisa saber, Maílson, é o que causou essas crises. Né? O que gerou, quais foram as tensões, os conflitos, o estresse que você viveu, que realmente te levou a essa crise. E aí você teve uma crise de ansiedade e agora ele continua com os sintomas, desequilíbrio e tonturas. Às vezes tem dias que estão mais fracos, tem dias que estão mais fortes. Quer dizer, a ansiedade está instalada no corpo, produzindo sintomas. Muitas pessoas pensam assim, eu tive uma crise de ansiedade, por que eu estou tendo sintomas? Na verdade, a crise é o ápice dos sintomas. Mas quando a crise acaba, não significa que você não continua tendo ansiedade no seu corpo. Não é? Então é muito importante você entender que os sintomas persistem depois que a crise passou. E o que a gente precisa saber é o que está te pressionando, te tensionando, te trazendo esses sintomas da ansiedade, né? Francisco José, boa noite, doutor Paulo. Eu, todos os dias, sinto uma tensão no meio das costas e uma pressão no peito ou dor. Aí vem pensamentos negativos, achando que vai acontecer alguma coisa. É isso que a gente está trabalhando aqui hoje, não é? Quando você tem uma dor no corpo, que ela é causada pela ansiedade, e você pensa negativamente, nossa, eu acho que estou com uma doença grave, acho que vou morrer, você aumenta a tensão e a dor aumenta. Então, como a gente precisa estar relaxando mais um pouquinho, tudo bem, eu estou com essa dor da ansiedade, vou tentar relaxar, tomar um chá, descansar, alongar, para eu cuidar dessa dor, para eu relaxar. Depois que eu me tratar com a psicoterapia, aí sim os sintomas vão desaparecendo. Mas se eu me desespero, né, eu vou enlouquecer de dor, como diz a música da Gal Costa, né? E é isso que a gente precisa lidar melhor com as nossas dores, né, queridos? Essa que é a proposta aqui do tratamento da ansiedade, é como que eu lido melhor com os meus desafios pessoais, profissionais, com os desafios que a vida me coloca, com maior sabedoria e mais leveza. Esse que é o ponto nó, é o nó da questão, né? O nó gódico. Tem aí essa expressão, ela é famosa. Deixa eu ver aqui no Instagram, outro Marinal Arque, falando o seguinte: essa é uma dúvida minha, doutor. Meus sintomas da ansiedade às vezes vêm depois das situações. Exato, mas na verdade as situações te pressionaram, né? E aí você vivenciou um estresse e passou uma semana, ou 15 dias ou um mês, os sintomas apareceram. E aí, na verdade, a ansiedade está instalada aí no seu corpo mesmo. O que a gente precisa fazer é identificar as causas, sua história de vida e como que você lida com esses seus problemas. Quanto mais você conseguir lidar com leveza e profundidade, melhor assim, né? Hoje, gente, essa expressão nó górdio é uma lenda que envolve aí o Alexandre o Grande. É como uma metáfora de um problema insolúvel. Então, a ansiedade, às vezes, ela parece ser um problema insolúvel, mas, na verdade, a ansiedade não é o nó górdico. Ela é totalmente solucionável, né? Então, vale a pena a gente estar acreditando que é possível eliminar os sintomas da ansiedade com a psicoterapia, principalmente. Cláudia, aqui no Instagram, sinto muita pulsação na cabeça dos lados, isso me causa medo, aí começo a pensar em um monte de coisa ruim. Isso, que é o nosso tema da live de hoje. Então eu tenho uma pulsação na cabeça, eu começo a pensar, nossa, eu estou tendo um AVC, vou ter um problema, um infarto, um tumor, vou ter alguma coisa grave. Esse ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. Por quê? É claro, gente, que é sempre importante você fazer exames médicos para saber se você tem algum problema físico. Não tendo, é só ansiedade, a ansiedade não é grave. O que acontece é que muitas pessoas ansiosas não acreditam nos diagnósticos médicos, não acreditam, é, não acreditam nos exames, não é isso? Estou consertando aqui. Hoje está que está nada, viu? Eu preciso colocar um apoio melhor aqui
esse celular, que ele está caindo hoje pra caramba. Então, à medida que você muitas vezes faz exames e não acredita que eles estão, tá tudo ok com você, e aí você fica duvidando e acha que tem um problema grave. Esse tipo de pensamento, que é o que eu falei aqui hoje na live, não consigo esquecer nem desligar dos sintomas, você fica preso nessa areia movediça aí cada vez mais, né? E é o que a gente precisa trabalhar numa psicoterapia para você entender que a ansiedade não é grave, que você pode ficar tranquilo, tranquila, que isso não vai afetar o seu corpo nem a sua mente, né? Mas é um processo passo a passo que é difícil as pessoas lidarem. Aqui no TikTok, o Rodrigo Geraldo falando assim: às vezes acordo com o coração acelerado e com falta de ar. Isso também é muito comum, né? Porque você está com a hiperestimulação no seu organismo, certo? Durante o dia, você está em atividade, você está gastando aquela energia dos hormônios de estresse. Quando você dorme, você não está gastando e os hormônios de estresse continuam na sua corrente sanguínea. Então, você está descansando, dormindo, você pode acordar com as pulsações, taquicardia, falta de ar. E aí, o que fazer? Durante o dia, você já fazendo descansos para o seu corpo acostumar com um novo equilíbrio, uma nova homeostase. Isso acontece porque o corpo não está tão acostumado assim com esse novo normal seu de descanso. Ele está acostumado com uma excitação muito grande. E aí, quando você descansa, ele acha que tem alguma coisa errada e produz mais cortisol na corrente sanguínea, trazendo mais sintomas da ansiedade. Por isso, oh caramba, por isso que é tão importante a gente estar. Eu vou, sei lá o que eu vou fazer aqui. Agora fica difícil de consertar. Por isso que é importante a gente fazer a fazer psicoterapia e entender o mecanismo da ansiedade. Desesperar jamais, né, gente? Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo, não é isso? A Pretinha aqui no TikTok falando o seguinte: boa noite, gostaria de saber o que a ansiedade tem a ver com dependência emocional. É um bom tema, inclusive demandaria um tempo maior para a gente explicar, fazer um vídeo sobre isso, uma live, vou até colocar aqui como esse tema da dependência emocional. Vou colocar aqui para a gente poder trabalhar em outro momento maior. Dependência emocional e ansiedade. Bom, o conceito de dependência emocional, ele pressupõe que existe uma relação que ela é meio neurótica, sim, mas também muito simbiótica, onde uma pessoa se anula em relação à outra, né? Anula a sua identidade, as suas vontades, o seu desejo. E você fica ali como se estivesse submetido ao desejo do outro. Não é o seu desejo que importa, mas o desejo do outro. E isso, claro, que gera uma tensão emocional muito grande, porque nós, seres humanos, o que nós queremos, um dos nossos principais impulsos ou pulsão, é a pulsão de vida de você se realizar nas suas vontades, no seu desejo. Quando você fica submetido ao desejo do outro, à emoção do outro, você fica muito tenso, sobrecarregado, porque você não está sendo você, né? Você está sendo um espelho do outro, você está sendo muitas vezes uma cópia do outro. E também fica dependendo do humor do outro, da necessidade e das ações da outra pessoa. E isso vai trazer para você uma sobrecarga emocional muito grande. Essa sobrecarga vai aumentar os sintomas da ansiedade e a ansiedade como um todo e outros problemas de doença mental, de saúde mental, como depressão, entre outros, né? Mas é um tema que vale a pena a gente aprofundar nele um pouquinho. Eu vou trabalhar um vídeo sobre ele e outras ideias desse tema que é bastante interessante. Mas basicamente é isso. Quando você está numa relação onde há uma dependência emocional muito forte, aqui a gente está falando de dependência emocional do ponto de vista negativo, porque é bom a gente ser interdependente, né? Nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. O problema é quando a gente fica dependente e nos anulamos diante de outra pessoa. Isso causa bastante estresse.
consequentemente, bastante ansiedade, né? Aqui no YouTube, deixa eu voltar aqui nos comentários do YouTube. Rosane, boa noite. Eu tenho muitos gases no estômago, no intestino, tontura todos os dias. Esses sintomas podem ser da ansiedade? Sim, podem ser. É claro que é sempre bom verificar a alimentação, verificar problemas gastrointestinais, né, consultas com médicos. Não tendo nenhum problema médico e nem nutricional, a ansiedade causa esses desconfortos intestinais, né? Excesso de flatulências, dores abdominais, constipação ou diarreias. Então, todos os problemas, dores do estômago, não é? Lembrar, gente, sempre importante, a ansiedade não causa gastrite. A gastrite existem outras causas. A ansiedade ela vai aumentar as dores das gastrites, né? Como também a ansiedade não causa nenhum problema no intestino. Mas se você tem um problema no intestino, a ansiedade vai aumentar o seu desconforto nessa área, né? Mas não que ela está causando nenhum problema nesses sistemas do corpo. A Núbia Gomes falando aqui, doutor, necessariamente precisa ter um gatilho para começar a ter crises ou sintomas de ansiedade? Não necessariamente, né? Porque uma vez que você tem a ansiedade instalada, de repente ela vem. Muitas pessoas falam isso comigo aqui no canal, no atendimento. Do nada, eu senti os sintomas apareceram. Quer dizer, não houve um gatilho. Você estava bem, estava tranquilo, sua vida tocando legal, e de repente você teve os sintomas aparecendo. Porque há um movimento, uma dinâmica do seu corpo também, que mesmo que você esteja relaxado, aparentemente relaxado, você está com ansiedade instalada, o seu corpo está produzindo mais hormônios do estresse do que é necessário. Consequentemente, há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai trazer esses sintomas. Pode ser que tenha um gatilho, sim, muito claro, e às vezes o gatilho não é tão claro assim, e às vezes não tem gatilho. Realmente os sintomas apareceram em função da própria complexidade da ansiedade mesmo, né? Queridos, a gente está chegando ao fim da nossa live, né? Eu sinto muito porque é muito rápida, mas eu agradeço a participação de vocês e eu vou voltar. As lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. Lembra, você pode entrar em contato comigo aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no TikTok, ou aqui também no WhatsApp, que está na descrição dos vídeos do YouTube. Meu canal do YouTube, para quem não assinou ainda, é www.youtube.com/Paulo Antônio Almeida ou @Dr. Paulo Antônio Almeida. Então você me acha nas redes sociais, pode entrar em contato comigo para a gente agendar uma sessão online que tem 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Conto com vocês aí na próxima live. Obrigado pela participação e a gente estamos junto aí para eliminar os sintomas da ansiedade. Tchau, tchau.